8h05, hoje é 7 de março, né? De 2026, hoje é véspera do Dia das Mulheres. E a gente vai conversar um pouco mais sobre educar, formar meninos, garotos, discutir como determinados valores, como comportamentos associados ao que se entende por ser homem ainda são transmitidos às novas gerações. Tratar um pouco, né, do tema da violência contra crianças e adolescentes. É um tema que a gente falou muito na programação do noticiário aqui. Todo mundo tem visto, e não foi só nessa semana, né? Faz meses que a gente está falando sobre isso, sobre registros de violência de gênero. E para isso a gente trouxe convidados. Quem acompanha a nossa live vai poder já ver o rostinho deles por aqui. Tem o Manuel Soares, jornalista, ativista social, pai de 6. Pai de 6. Bom dia, Manuel. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Desses 6, quantos meninos? São 5 meninos. 5 meninos. 5 meninos. Fechou a fabriquinha já, Manuel? Cara, eu acho que... Quem tem 6 tem 7. Não. É claro, quem tem 2 ali. É assim, né? A tradição da minha origem étnica é que filho é prosperidade, né? Filho não é custo, não é gasto. Então, quanto mais próspero você é, mais pessoas você traz para esse mundo. Podendo. E o filho também te faz poder, né? Sim. Quando eu tive meu primeiro filho, eu ganhava R$600 por mês. Depois que eles vieram, eu tive que ampliar esses ganhos. Então, o filho, ele é a motivação para você ir além das suas fronteiras. Eu só espero que a minha mais velha e meu mais novo não estejam ouvindo. Porque eles são doidos pra gente aumentar a turma lá em casa. E a gente ainda não tomou as providências para. Então pode acontecer. Aguardem. Ainda estamos em aberto. Também queria dar um bom dia para a Carol Campos, ela é educadora, mestre em políticas públicas e diretora executiva da consultoria Vozes da Educação. Carol, bem-vinda, Xará. Obrigada, bom dia pessoal, bom dia a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Bom, eu queria começar esse papo aqui, especialmente falando da construção da masculinidade. O Megali estava falando aqui um pouco mais cedo sobre alguns valores, sobre como essas novas gerações estão... no final das contas, trazendo muita violência, né? Elas estão, talvez, muitas vezes até descoladas de uma realidade de gerações anteriores, que eram também conservadoras, mas agora tem uma galerinha que está realmente, especialmente a geração Z, a gente vai falar mais sobre isso, mas está se descolando das gerações anteriores. Então, o que vocês identificam como os principais valores e tipos de comportamento que caracterizam essa masculinidade que é ainda valorizada hoje? E aí, quais problemas esse pacote pode trazer quando a gente fala de igualdade de gênero? Carol. Eu acho que você está trazendo aí a pesquisa do King's College já, né, Carol? Deu uma pincelada aqui. E essa pesquisa ela é muito interessante porque ela mostra que hoje 28%, gente, 28 é quase 30, né? Então, 1/3 dos jovens da geração Z, eles acreditam em coisas do tipo, a mulher deve ser submissa ao marido. Isso contrasta com 13% do que os boomers falavam. Os boomers são a geração da minha mãe, né? Então, é um negócio, assim, muito assustador, que a gente está falando, claro, de uma geração que na década de 70 era progressista, porque era uma geração ali do Woodstock e tudo mais, e hoje a gente está falando de uma geração muito criada dentro já das telas e dos grupos, e enfim. Então, me assusta muito, porque isso chega dentro do ambiente escolar. E quando isso chega dentro do ambiente escolar, por outro lado, a gente não consegue debater porque a gente ainda entende, enquanto sociedade, que debater relacionamento, consentimento na escola, que isso seria, digamos assim, a lógica do que a gente entende por educação sexual, na verdade, a gente estaria ensinando crianças e adolescentes a fazerem sexo, quando na verdade não é nada disso. Então eu acho que tem rede social que entra na construção dessa masculinidade, tem um senso de pertencimento, de se a menina não gosta de mim, ou se a menina me dá um fora, eu tenho o direito de agir contra ela. Tem uma sensação de poder desses meninos, né, de achar que eles são donos dos corpos dessas mulheres. Tem os papéis de gênero dentro de casa, porque a menina tem que lavar a louça, mas o menino pode pegar o carro do pai. Então, eu acho que a gente está numa sociedade que realmente tem uma crise de parentalidade. A gente está sem saber como educar os filhos, a gente briga com as escolas, e as escolas também não confiam nas famílias. Então, é o caos, praticamente. O que nos levou a essa situação? Porque quando eu vejo aquilo que a gente chama de mídia mainstream, até as novelas, os filmes, seriados, né? Tem bons exemplos de seriados que tratam desse assunto a sério.
Acho que a adolescência é o que mais bombou, né, nos últimos tempos, mas em geral mesmo as novelas da TV aberta trazem mensagens positivas, os programas da TV, o Manuel sabe melhor que eu, trazem mensagens positivas nesse sentido. É a internet que está puxando esse cabo de guerra para o outro lado? Luiz, porque assim, a gente tem que lembrar que essa geração não consome TV igual a gente consome. A nossa geração foi criada com base na televisão. Então, a nossa babá eletrônica era a televisão. Esses meninos, eles vêm num outro espaço de tempo. Então, esses meninos, eles estão, sim, sendo criados por fóruns de joguinhos online, por Roblox e por essas coisas. Então, ali, e como não tem moderação nenhuma, acontece de tudo. Absolutamente tudo, desde tortura de animal até falas absolutamente homofóbicas, machistas. E eu acho que tem um ponto muito interessante que é esses grupos de Red Pill e de Incel são grupos que eles se vinculam pelo pertencimento. Eles cooptam outros meninos porque esses meninos tomaram um fora de uma menina e esses meninos não conseguiram lidar bem com essa frustração. E aí não lida bem com essa frustração. Que é a época para lidar com isso, né? Exato. E não lida bem com essa frustração por causa dessa crise de parentalidade que a gente tem. Porque esses pais têm uma dificuldade grande de estabelecer limite, porque eles jogam essa responsabilidade em cima da escola, como se a escola tivesse a obrigação de não só educar academicamente, mas também criar esses meninos. E aí, esses meninos, então, que não conseguem lidar bem com essa frustração, eles entram num lugar de falar... Então, se essa menina não me quer, eu vou passar a odiar essa menina. E essa mensagem é reforçada nesses grupos que imediatamente acolhem e aceitam e falam, é isso mesmo, essas meninas são assim. E aí você começa uma série de discursos misóginos e de discursos altamente violentos. Incels, né? Era um nome curioso. Incel é uma abreviatura de... Involuntário celibatário. Celibatário involuntário. Quer dizer, eu não transava. Eu queria, mas não transava. É curioso que é um nome que eles mesmos se deram, mas que parece um bullying, né? Eles próprios ali estão conceituando a razão de serem como são hoje. Mas aí é que tá, a gente vai chamar eles de incels. Eles não necessariamente vão se autodenominar incels. Entendi. Manuel, já teve que lidar com esse desafio em casa? Cara, eu acho que a gente lida com esse desafio na vida, né? Eu, obviamente, além de ser pai, eu sou um educador social em diferentes cenários. Liderei iniciativas sociais em boa parte do Brasil, com jovens. Então, e jovens muitas vezes numa situação de fragilidade muito intensa, o que me colocava aí. E mesmo trabalhando com televisão e tal, eu nunca abandonei. Tanto que eu tenho um instituto em Porto Alegre que nós fazemos isso, Instituto Social 10. Primeira coisa que sempre eu acabei tentando entender no meu processo é o menino de 17 anos, há 7 anos ele tinha 10. Há 10 anos ele tinha 7. Onde ele estava, quem ele era, quem eu era nessa época, quem o Brasil era, a família dele, quem era. Porque a gente muitas vezes coloca, obviamente, que deve existir sim uma responsabilização judicial, criminal para as atitudes. Mas a responsabilização a esse fato não nos isenta enquanto pessoas da nossa responsabilidade. A falência desse jovem é efeito colateral da nossa falência. E a gente não pode ignorar isso achando que esse menino ele veio com a índole nefasta e é por isso que ele está fazendo isso. Existe sim um processo natural de desorientação porque alguém desligou o GPS desse menino. E aí eu digo a você que é muito interessante que as relações sociais, elas estão falidas. Seres humanos, adultos, não confiam mais uns nos outros. As relações táteis, elas foram abaixo. Hoje, para pagar uma conta, você não vai mais na fila do banco. Você faz isso da sua casa. Você não vai mais no supermercado fazer a compra. Você faz através de um aplicativo. Você está cada vez mais enjaulado dentro de si mesmo. E quando você faz isso, os seus filhos também não têm relações sociais. Então,
não existe uma relação lamarquista de vou lá me relacionar, vou dar bom dia, vou dar boa tarde, vou tomar o fora da menina, vou chamar ela para dançar, não vou chamar ela para dançar. Não existe mais isso. O que existe é um simulacro do que seria, existe uma digitalização relacional, e aí, quando esse menino de 12 anos começa a viver as fricções de uma relação, esse menino não tem musculatura, flexibilidade para isso. E aí, naturalmente, quando ele toma uma beliscadinha no dedo, que é natural das relações humanas, ele acha que ele foi picado por uma serpente. Então, eu começo a tentar entender até onde vai essa nossa necessidade de individualizar e guetificar o nosso cotidiano dentro da nossa aldeia e como isso está impactando a vida das crianças. Eu sou um homem autista, a minha esposa também é autista, tenho 2 filhos autistas e a gente tensiona a saída de casa. Os meus filhos mais velhos, por exemplo, eles não entendem a minha fixação em andar de metrô. E ele fala, pô, você vai pro centro, por que você não pega o carro e vai? Eu falo, cara, mas em 25 minutos eu tô lá de metrô, não tem necessidade de eu ir de carro e tal, não sei o quê. E eles acham estranho. O pai gosta de ficar andando de metrô. Mas é porque eles querem essa cápsula chamada automóvel para eles. E aí quando você leva isso para o ambiente escolar, quando você leva isso para os ambientes de relacionamento, não existe flexibilidade social para viver isso. E aí é muito interessante, porque quando não tem essa flexibilidade social, o que nós temos? Nós temos o ser humano voltando para o seu cérebro reptiliano, numa lógica em que ele, vou seguir os meus instintos primitivos. No instinto primitivo, o Megali é 30% mais forte que a Carol. Então vamos fazer o seguinte, se eu não tenho repertório afetivo, intelectual, flexibilidade social para esse relacionamento, quem é que vai mandar nessa mesa? É o mais inteligente? É o mais hábil na fala? Mas essas habilidades não foram desenvolvidas nos ambientes sociais em que eu estou vivendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar no primitivo. Sou mais forte, mando eu. Você é mais fraco, obedece você. E aí, nesse contexto, como é que a gente fala sobre consentimento para esses jovens? Como é que, sem essa musculatura, como disse o Manuel, como é que a gente exercita esse sim, não, aqui pode, aqui não, não é não? Como é que a gente faz isso, Carol? Eu não consigo ver outra saída que não seja por meio da educação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para países nórdicos, desde a educação infantil, a gente está falando de crianças muito pequenas, tá? Educação infantil é de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, desde a educação infantil, creche pré-escola, nos países nórdicos, já trabalham a relação de consentimento. E é muito interessante porque eles trabalham, a gente chama de educação sexual, mas a gente pode chamar de qualquer outro nome. Então, a gente pode ter aula de consentimento, aula de relacionamento, aula de amizade. Então, eles ensinam as crianças, por exemplo, onde pode tocar no corpo e onde não pode tocar usando cores. Então, vermelho, opa, não pode tocar aqui porque esse lugar é muito... É seu, tem que ser muito cuidado, esse espaço é muito individualizado. Agora, a mão é verde, porque a mão eu posso tocar, eu posso encostar. Então, isso daí já ensina um senso de consentimento. Mas não só isso, você planta na criança a ideia do que é um relacionamento saudável. Você explica muito cuidadosamente, desde pequeno, onde ela pode ser tocada, onde ela não pode ser tocada, de que forma ela pode ser tocada, de que forma ela não pode ser tocada, e isso vai iniciar necessariamente por meio das amizades. Porque é a nossa extensão da vida familiar, é por meio das amizades. Então, a gente também percebe que hoje a questão das amizades tóxicas, sobretudo com as meninas, é algo que vai, obviamente, iniciar ali uma flexibilidade daquele comportamento de que o que eu aceito em termos de relacionamento tóxico. Porque se eu aceito uma amiguinha tóxica, talvez eu vá aceitar um namorado tóxico no futuro. Você eleva a barra, né? Exatamente. Então, quando eu ensino para as crianças, em geral, o que é
um comportamento socialmente aceitável e o que é um comportamento socialmente não aceitável desde o início, eu estou ensinando para essas crianças o que é um relacionamento tóxico e o que é um relacionamento que não é saudável, sem necessariamente ter que falar isso de uma forma tão direcionada. Cara, por que é tão difícil explicar para muitos pais aqui no Brasil que isso não significa incentivar uma criança a iniciar a sua vida sexual? Porque a gente fala de países nórdicos, alguém dirá, pô, mas países nórdicos aí é brincadeira, né? Mas nós estamos atrasados em relação a latino-americanos, em relação a uruguaios, a argentinos, a chilenos, né? O Brasil parece que está algumas décadas atrás nessa conversa que, enfim, deveria existir. Exatamente. Né? Mas ela é morta no nascedouro aqui no Brasil, né? Não se fala dessa possibilidade. Olha, eu acho que tem algumas questões envolvidas. Primeiro, porque eu acho que a nomenclatura educação sexual, ela já afasta porque as pessoas entendem uma outra coisa, né? Elas falam, nossa, então vou ensinar meu filho a fazer sexo na escola. Então, não é isso. Então, acho que a gente mudar a nomenclatura ajuda. Mas eu acho que o trabalho da mídia ajuda, esse trabalho de esclarecimento, né? Esses momentos aqui que a gente está tendo agora, de esclarecer, de dizer que não é isso. Então, se você vai numa escola hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando a Base Nacional Comum Curricular, que a Base Nacional Comum Curricular é como se fosse assim, o que as crianças precisam aprender na escola. Os nortes, né? Isso foi discutido ao longo de muitos anos no Brasil. Foram muitos governos, inclusive, a base passou por muitos governos. Em 2017, ela foi promulgada, em dezembro de 2017. Só que ela só foi promulgada porque a gente retirou o debate de gênero e o debate de educação sexual da base, porque senão ela não passava no Congresso. Então, a gente precisa ter noção de que a gente está ainda num país que existe aí uma polarização, que existem lados que são mais conservadores e lados que são mais progressistas, e, obviamente, isso é um debate que não está muito claro para as pessoas. Eu acredito que com o que a gente está vivenciando agora, com esse número absurdamente alto de feminicídios, vai haver, e é importante que haja, um debate social no sentido de falar, tá bom, como é que a gente pode resolver esse problema? Se é por meio da educação, então o que é que a educação precisa fazer para que a gente possa trabalhar isso? E a relação com a igreja? Não, mas aí que tá, eu acho que... Eu acho, gente, que a gente às vezes não olha para soluções que já existem. Cara, eu compreendo a análise a partir de países nórdicos, da Europa e tal. Eu venho de uma base não religiosa, mas uma base africanista. Eu viajo muito para o continente africano, conheço tecnologias sociais que acontecem naqueles territórios. O trabalho feito pela viúva do Nelson Mandela, a Graça Machel, para as mulheres e crianças e meninas naquele território para conscientização, o trabalho que ela faz em parceria com a Oprah, com a Michelle Obama, tive a oportunidade de visitar. Isso são trabalhos de conscientização que vão além do ambiente. E aí é muito interessante, quando a Graça Machel esteve aqui, uma das conversas que eu tive com ela foi das escolas de samba. Vocês já ouviram falar de estupro coletivo em escola de samba? Algum de vocês já ouviu falar? Tem um lugar em que o corpo fique mais evidente que a escola de samba? Vocês nunca pararam para pensar como é que tem gente com a bunda de fora, com o seio balançando, fazendo gestos teoricamente sensualizados naquele ambiente? E por que não acontece um estupro coletivo ali? Será que ninguém nunca parou para entender que existe uma tecnologia social naquele território? Uma tecnologia social que consegue inibir esse impulso entre você ver uma mulher dançando, uma mulher sensualizada e você não tocá-la? Ou seja, nós temos uma tecnologia social ali acontecendo, funciona na prática. Hoje nós temos pelo menos 16 milhões de pessoas relacionadas hoje com escolas de samba. Gente, será que nenhum educador nesse país, nenhum estudioso, parou para tentar entender qual é a tecnologia social que faz com que aquele ambiente não seja um ambiente sexualmente violento? Qual é, Manuel? Bom, aí eu vou dizer uma coisa para você, Magali. Eu acho desrespeitoso com aqueles territórios se eu parar no microfone agora e ficar respondendo sua pergunta. Eu acho que as pessoas precisam ir e viver. A gente precisa parar com essa lógica de fast food e de solução. Então, assim, aí obviamente, se amanhã a Universidade de Harvard vem para cá, faz um puta de um estudo e fala que as escolas de samba conseguem desenvolver uma tecnologia de prevenção à violência sexual em ambiente infantil e juvenil, aí todo mundo vai aplaudir. Então, às vezes, essa pegada vira-lata, ela me irrita um pouco. Não que eu esteja irritado com vocês aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Mas é porque, cara, existem soluções que estão acontecendo
em territórios. Obviamente que nesses espaços também tem problemas. Não estou dizendo que quer dizer que na favela então não acontecem essas coisas. Quer dizer que não é isso. Eu só estou dizendo que o exercício de relação humana em ambientes socialmente... A gente está conversando um pouco sobre isso, né, Carol? Em ambientes socialmente precarizados, eles naturalmente incentivam o indivíduo a ser mais safo. Você acha realmente que uma menina oriunda da favela, ela iria entrar no apartamento com... Você entendeu? E viver... Não, porque ela tá ligeira. Ela bate o olho, ela fala, opa, ô meu, você entendeu? Mas é porque ela, obviamente que esse processo de adultização que às vezes essas meninas são submetidas acabam cobrando um outro preço que não é interessante para a vida delas, mas eu acho que o ambiente mais precarizado estimula o indivíduo a ter esse traquejo social e para se defender de predadores como esses jovens meninos do sexo masculino que têm feito o que fazem. Mas eu acho que a gente precisa olhar mais para o que nós produzimos dentro dos nossos territórios e abandonar um pouco essa lógica classista, e não que seja a sua lógica, tá, Carol, pelo amor de Deus, mas abandonar muitas vezes essa lógica de que, a academia vai produzir solução. Uma acho chancela, que né? ela vai produzir solução. Eu acho que mais os territórios estão produzindo soluções, e muitas vezes soluções que não estão sistematizadas em um livro ou um e-book, elas estão sistematizadas na praxis, no fazer. E aí você acha que... Desculpa, Carol, a gente vai se manter nesse recorte? Porque está estourando o tempo de vocês. Desculpa. Não, eu só tô, na verdade, eu vou fazer uma evolução a partir daí. Como é que, na prática, porque a gente tem, então, alguns estudos e tal, mas como é que os pais, como é que você faz essa introdução em casa? É com palestrinha? É com exemplo? Porque eu quero chegar onde é qual é a vantagem de um novo tipo de masculinidade? Porque a gente está falando de pais que às vezes tem que se desconstruir, né? A gente está tentando não reproduzir os erros dos nossos pais, avós, está tentando trazer aqui uma nova geração que seja instruída, parte, né? Imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente. E aí é chamar para a conversa real, é exemplo. Como é que a gente tira a boa coisa que a gente está aprendendo aqui, por exemplo, nessa conversa, para passar para os nossos filhos? Cara, eu sou muito fã do Khalil Gibran, o poeta, e o Khalil Gibran diz uma frase que eu levo para a vida, que a sabedoria das palavras é a sombra da sabedoria das ações. Então, assim, não é somente o exemplo, é a rotina dentro de casa. Eu virar para o meu filho e dizer, cara, vai lavar a louça todo dia, é uma coisa. Ele me vê lavando a louça. Eu promover o constrangimento pedagógico. Tem uma coisa que eu aplico muito em casa, com os meninos principalmente, que é o barranco. Barranco é horrível, né? Porque nos projetos sociais que eu fiz dentro das unidades prisionais, eu aprendi que quando um preso começava a ter um comportamento excessivo, os outros presos paravam de falar com ele. Do nada. Isso gerava nesse indivíduo um grau de pânico em que ele era obrigado a mudar o comportamento dele, fazer um reset. Exatamente. Então, como eu vivo numa comunidade, tanto que durante a pandemia eu tinha que sair de casa para ter isolamento social, porque minha casa era cheia de gente, o que eu faço? É uma brincadeira, tá, gente? O que eu faço? Eu, muitas vezes, quando está excessivo, corta-se a comunicação. Quando o filho começa a ter um comportamento, muitas vezes, que não é aplicável, você fazer a palestrinha, ele vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, às vezes, pelo seguinte... Pelo olhar, ele já se perde, né? Porque aí, tipo, você ele já foi voou. Lá pra Bulgária, de uma hora pra outra. Aí, então, o que eu faço? Às vezes, em casa, ele toma, velho, o barranco mesmo, de cara, acabou. E tem uma outra técnica familiar que nós utilizamos muito, que é a técnica do canário. O canário é o seguinte, deixa o canário cantar. Vai lá, meu filho, solta a sua tese. Aí ele vai soltar a tese dele. Aí o canário vai cantar. Essa eu uso bastante também. O canário vai cantar, vai falar. Aí você deixa... E tem uma coisa que é muito interessante, que o pacto de pedagogia familiar é aquele pacto que você... É como a capoeira, né? Eu acabo indo sempre para um ambiente um pouco mais africanizado, mas é a capoeira. A capoeira é a ginga, né? É, a ginga. Então, assim, às vezes você vem... meu filho, é verdade, eu amo deixar meus filhos me ensinarem coisas que eu já sei e fingir que eu não sabia. Porque aí ele vem, não, pai, porque olha só, quando você aperta Ctrl, Alt, Tab, e não sei o quê. Porque quando eu permito que ele me ensine, ele vai permitir que eu ensine também. E aí nós estamos naquela pegada da interdisciplinaridade e tal, não sei o quê. Então eu acho que
a desconstrução da masculinidade, para que você possa ensinar os homens a serem homens diferentes, cara, tá em você tirar a coroa da cabeça. E para mim, como homem, foi muito difícil tirar a coroa da cabeça. Agradeço muito aqui a Maria de Norá, que segurou a onda e vira para mim, me dá os desfibrilador quando precisa e tal. Mas assim, cara, tem que tirar e dizer, mano, quer saber o seguinte? Olha só, levantar e ter louça suja na pia atrai demônios para dentro de casa. Mas as meninas não vão lavar. Eu realmente acredito nisso. Que se você deixa a louça na pia de um dia pro outro, os demônios vêm ocupar a sua casa. É sério mesmo, eu acredito nisso aí. A minha mulher acredita nisso também. Entendeu? Eu não. Eu não. Eu também não. Eu sou cético. Eu tô bem tranquilo. Eu deixo lá. Tá tudo bem. Não, mas Então, assim, o que eu acabo fazendo? Assim, ontem teve uma situação maravilhosa. Meu filho trabalha em casa, ele é dev, né? Trabalha com desenvolvimento digital. E aí, às vezes, ele tá no corre lá e tal, não sei o que, ele desce e coloca o prato na pia. E aí coloca. E eu fico mordido, cara, porque às vezes eu deixo a pia. E minha mulher não gosta que eu deixe a pia úmida, então, tipo, eu lavo o prato e deixo sem uma gota de água em volta da pia, porque a Dinora, como autista, fica ligada nisso, né? Porra, eu acabei de limpar, o moleque desceu, cara, e colocou um prato. Eu, ei, irmão, cara, eu tô com uma equipe lá de 8 pessoas. Eu falei, irmão, é um prato. Se sua galera não puder esperar um prato, irmão, segura a onda, é um prato. Ele, porque não sei o quê. E de Norá parada lá no computador, não falou nada. Porque a relação de lavar aquele prato é entre eu e ele. Então eu acho que existe um exercício que é um exercício doméstico. Tô até abrindo intimidade. Deixa eu só voltar para aquela questão, porque senão o tempo acaba. E eu quero muito voltar para aquela questão do viralatismo. Eu vou fazer um contraponto ao seu raciocínio, Manuel. Eu aprendi que felicidade e confiança estão intimamente ligados. Aqueles países que são considerados os mais felizes, né, naqueles medidores internacionais, que são bem subjetivos, geralmente são países em que há confiança, em que há um sentido muito amplo de comunidade. A pessoa que está numa cidade pode entrar para tomar um café e sabe que ninguém vai mexer com o seu filho que você deixou lá fora no carrinho, ou o seu celular, ou qualquer coisa parecida. Há um sentimento de que aquelas pessoas estão construindo algo juntos, né? Então, é claro que isso é muito mais fácil de ser criado no microcosmos, num país em que há 5 milhões de pessoas e não 230 milhões. Né? Mas o Brasil carece de confiança. O brasileiro, em geral, não confia no brasileiro. Nós temos pequenos nichos em que existe esse senso muito forte de comunidade, em que há confiança e que são lugares seguros. Você citou aí uma escola de samba. Eu poderia citar uma escola, poderia citar uma redação. Isso jamais vai acontecer aqui. Há um sentimento de coletividade, de companheirismo. Mas as pessoas não estão peladas confiança. Aqui, né, Megali? Não, mas aí... É isso, mas mas aí a gente vai estar relacionando agressão sexual com a roupa que a mulher está usando. Eu não quero entrar nessa. Eu tenho certeza, mas deixa eu só encerrar. Mas terminar o raciocínio aqui, eu sei, mas é só para não ficar esquisito. Eu tô falando de impulso. Quando eu tenho um jovem de 13, 14 anos que tem impulso sexual avançado e ele vê uma menina seminua, se ele não tiver uma cultura do coletivo para não fazer aquilo... É exatamente disso que eu estou falando. Há uma coletividade, há uma confiança, um ambiente criado ali para que aquilo não acontecesse. Eu tenho certeza que vai haver um ambiente parecido com esse em muitas igrejas, e que se você for medir o índice de felicidade de uma escola de samba, ele vai ser maior que o da Dinamarca. Né? Então, existem esses espaços seguros em que há confiança e sentido de coletividade em todo o Brasil. Mas não dá para dizer que o Brasil é um país em que há altos níveis de confiança entre os cidadãos. O desafio é como criar um coletivo de 230 milhões em que brasileiros confiam em brasileiros. E aí eu não sei nem se é uma pergunta que a gente consegue responder aqui. Eu acho que o Manuel, a gente estava batendo um papo ali antes de começar, ele trouxe um exemplo, eu vou até pedir para ele falar. Porque eu acho o seguinte, gente, quando a gente olha para a escola, esse ponto da confiança que você trouxe, Megali, ele é perfeito. Porque quando a gente olha para a escola, eu preciso muito que família confie na escola e que escola confie na família. Tem que ser dos dois lados, né? É uma via de mão dupla. Hoje em dia, o que a gente tem? A escola fala, a família não cuida direito desse menino. Joga para mim a responsabilidade de educar, além de ter que ensinar português e matemática. Então, eu tenho que criar o menino. Aí, quando você olha para a família fala, eu não confio nessa escola, porque eu não sei quem é essa professora, eu não sei o que estão ensinando pro meu filho, eu não sei o que ele está aprendendo lá dentro. Ou eu tô pagando muito caro. Eu tô pagando muito caro. Não é? Rola muito isso. Estão doutrinando meu filho. Então, assim, são muitos questionamentos. E ainda tem uma outra questão que é,
O meu filho disse que você fez isso. Eu não aceito, porque eu estou pagando. Como se fosse uma relação consumerista. Então, se eu não confio na escola e a escola não confia na família, aqui a gente já tem uma quebra muito séria do que a gente chama de confiança relacional. Então, aqui a gente já tem um problema grande. E eu acho que a gente precisa, enquanto comunidade, ter uma relação de confiança, porque eu preciso de uma vila inteira para poder criar uma criança. E depois, se o Manuel quiser contar a conversa que a gente teve lá fora. Então, rapidinho, vai lá. É porque não tem mais, tipo, quando eu chegava na escola e a professora me chamava minha mãe, a senhora dizia, não, porque o Manuel, ele deu um tapa na mesa e tal, não sei o que. Mentira, minha mãe, cala a boca, não fala assim com sua professora. Minha mãe, e eu dava aquela, cala a boca, em casa a gente conversa. E aí depois elas iam conversar sozinhas as duas. E eu ficava ali sentado no canto, ali morrendo de medo. Esperando o veredito, né? O veredito. Mas eu não sei se elas duas lá bateram boca, mas elas não eu não presenciei aquilo. O pacto de adultos, ele é um pacto que faliu, sabe? E essa falência do pacto de adulto tá dando cedro para um menino de 13, 14 anos, 17 anos tomar decisões que ele não tem musculatura social para tomar. Achando que o menino de 17 anos vai chegar pro Megali e dizer, eu não acho isso. Olha pra cara dele, amigo. Pelo amor de Deus, amigo. Então eu acho assim, a Carol... Sabe que a gente teve um produtor aqui que a mãe ligou pedindo aumento? Ai, que legal, cara. Geração Z é um sucesso, não foi bem gente. isso, na verdade. Ele, Você deu o aumento pra ele? Não, eu não dou aumento pra ninguém, que eu não sou chefe. Mas não, ele foi furtado, se não me engano, num ônibus, e aí a mãe falou que era muito perigoso. A mãe ligou que era muito perigoso e que ele precisava de verba pra ir e voltar de Uber. Entendi. Acho que a Sheila Você deixou respirou. o Canarinho falar? Não, deixou ele não, falar? eu não Ele faço. não, Gente, né? eu não sou chefe. A Sheila, acho que ela respirou, contou até 10. Né? Mas... Não, assim, e aí eu sei que a gente tá com um tempo assim, mas você imagina pra mim que tem 2 filhos autistas e a dependência dos meus filhos, por exemplo, meus filhos têm 6 e 7 anos, eles têm que ir pra escola acompanhado de um profissional, porque né, a condição deles exige isso. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam ser estruturados pra viver com autonomia. Deles. Cara, eu vivo um desafio permanente porque... eu morro de medo dessa sociedade que nós estamos falando, Megali. Meu filho, por exemplo, me chamaram para dizer, Manuel, o seu filho, ele é uma das presas preferidas de predadores sexuais, porque ele não é verbalizado, ele é extremamente afetivo e ele é grande. Então, assim, você vai ter que dar... E aí eu preciso ensinar um menino neurodivergente a conhecer o genoma da maldade humana num lugar em que ele não processa, porque eu tenho homens, e nós estamos falando de homens, principalmente, até porque boa parte dos predadores sexuais são homens. A gente fala da violência contra a mulher, mas esse machismo, essa estrutura machista, ela é masculina e ocupa outros corpos também, como alvo, como vítimas. Eu tenho que virar para o meu filho e dizer, olha, filho, quando a pessoa tocar no seu ombro... Você entende a maluquice disso, cara? Não, é ótimo. É um assunto que a gente... Acho que a gente tem que tratar desse tema. Olha, eu aperto o botão. Essa eu mato no peito depois, então eu converso com a Isa. A questão da masculinidade, né? Vocês estão atacando a masculinidade. A masculinidade está morrendo, a gente ouve muito isso. O homem está morrendo, o homem de verdade, que é o homem que constrói, o homem que faz o telhado. Eu acho que há uma certa confusão aí no que está sendo dito e no que está sendo entendido por alguns ouvintes, né? Isso não é um ataque à masculinidade que está sendo feito aqui. Não é. E é o que é interessante. Mas eu sou a favor da masculinidade. Exato. Essa pesquisa que a gente comentou mais cedo do King's College, ela fala o seguinte, que a geração... E aí a gente tá falando de geração Z, tá? A geração Z, ela tá... Pela primeira vez na história, o que meninos pensam é muito diferente. Existe uma discrepância absurda. Exato, um gap muito grande, um espaço muito grande entre o que os meninos pensam e o que as meninas pensam quando o assunto é masculinidade e relacionamentos, de uma forma geral. E o que me chamou muita atenção nessa pesquisa é porque o país que mais tem essa discrepância é a Coreia do Sul. Só que o Brasil está em 4º lugar. Então, a gente está falando de uma geração inteira de meninos que pensam de um jeito muito diferente do que as meninas pensam. Eles acham que meninas, quanto mais independentes, pior. Eles acham que eles não podem falar eu te amo para amigos, porque isso faz com que eles sejam
menos homens. E aí a gente tem um problema imenso que é, se tá ruim hoje, e se eu não agir, como é que vai estar daqui 20 anos? Porque essa geração Z tá começando a ter filho agora. E aí, como é que a gente vai fazer? Por isso que eu falo, assim, que a forma que eu consigo visualizar é, obviamente, de levar a educação, gente. Porque se a gente tá... Você imagina um casal de geração Z em que o menino pensa algo tão diferente da esposa, como é que eles vão criar esse filho? Eu acredito muito na primeira sociedade que o ser humano participa, que é família. Eu acredito muito nessa sociedade e eu acredito muito que se nós encontrarmos uma forma... o Megali tá pegado no espirro aí. Cara, Calma. esse ar-condicionado... Calma, Megali. Quando vem. Eu acredito que se nós não começarmos a acessar essa primeira célula social, que é a família de fato, e não precisa ser na narrativa somente religiosa, se nós não encontrarmos uma forma de fazer as pazes com essa família, vai ficar muito difícil. Só que o que é uma família? Uma família é quando duas pessoas se conectam, e isso passa a ser uma família. E como nós estamos com dificuldade de conexão humana, maluco, a gente está vivendo num nível de individualidade em que esse isolacionismo vai fazer daqui a pouco a espécie humana entrar em risco. Sabe o que eu lembrei, Carol? Eu lembrei do... Eu vou chegar em algum lugar com isso, tá? Eu fui mordido pelo cachorro de um amigo uma vez. Mordido. Ele levou... Eu amo as histórias do Megali porque eu ouço em casa. Às vezes o Megali... Assim, ó, Você não sabe de onde vai, cara, pra onde o vem. Megali começa com Mas papo, chega. mas eu amo isso. Megali, Mas eu vou chegar em algum pra lugar. mim, assim, é um prazer estar ouvindo isso pessoalmente. Obrigado. Eu fui mordido, é um cachorro enorme chamado Puskas, né? Morreu, tadinho. Mas ele me mordeu na perna. Pô, deixou uma queloide lá, machucou mesmo. E aí, o casal pediu 1000 desculpas. Como é que ele faz isso? Não sei o que lá. Ele Cachorro. parecia com o cachorro. Mas ele falou, sabe qual que é? O Puskas é um cachorro da pandemia. Ele foi criado em casa, ele não via outros cachorros, ele não interagia com seres humanos. Então ele agora que tá começando a aprender. E aí eu pensei nisso na primeira vez que você falou desse isolacionismo e o que isso vai fazer com as próximas gerações. Gerações que não interagem. Geração né? alfa. Que não estão acostumados com outros cachorros. Né? Você sabe que quando saírem vão morder. Você sabe que as professoras de creche e pré-escola, quando essas crianças... Porque imagina que agora elas estão entrando vão começar a alfabetizar agora, né, essas crianças. Quando essas crianças saíram da pandemia, começaram a frequentar creche e pré-escola, as professoras falavam como era muito mais difícil fazer o processo de adaptação dessas crianças porque elas não socializavam. Então, isso que o Megali está falando faz todo sentido. E aí fica o desafio de como é que a gente vai unir essas mulheres que estão muito mais independentes e preparadas para esse mundo hostil, mais letradas, sabem um pouco dos seus direitos, sabem que tem que procurar ajuda. Eu tenho um caso, também vou contar rapidinho, fui na casa de uma amiga que tem filhas, meninas, e aí ela falou assim, você sabe que eu não posso deixar minhas filhas com as amiguinhas, porque as mães das amiguinhas falam que só é um ambiente seguro se a mãe está em casa. Se o pai está, elas não podem vir. Então eu preciso sempre falar que eu vou estar em casa e estar em casa, porque se o pai estiver em casa, as amiguinhas ficam já assim irrequietas, porque elas já foram instruídas de que um adulto dentro de casa, que não é o meu pai ou alguém de confiança, pode me causar mal. Um homem. Então isso está causando... então assim, quando o pai está em casa... essas amiguinhas ficam desconfortáveis, sendo que é um pai bacana, tá ali, já, né, joga junto, mas ele tem que se afastar, porque senão isso representa uma ameaça para essas meninas, que às vezes estejam muito mais suscetíveis nas redes sociais, como você falou no começo, né, Carol, com conteúdos que estão levando elas para uma outra discussão e tal, e os meninos para outro. Então, assim, a gente tem aqui uma dificuldade de unir esses dois mundos. E aí a educação você fala que é a saída, mas que dificuldade a gente tem de unir esses dois mundos com lugares tão diferentes e com os pais ainda formando um outro microcosmo e para que tudo dê certo daqui 20, 30 anos. Engraçado, uma história puxa a outra, né? 2 semanas atrás foi aniversário da minha filha em casa, ela e mais 7 amigas jogando um jogo no quintal. E eu e a minha mulher sentados ali, abrimos uma cervejinha e ficamos olhando elas, né? Curtindo, né? Aquelas pré-adolescentes lá gritando, dando risada e adorando aquilo tudo. Uma hora minha mulher saiu para pegar uma pizza
no portão, e aí eu falei, pô, essa situação aqui ficou estranha pra mim, eu me recolhi. Eu fui até lá pra não ficar eu, um homem. Olha, eu passo por isso direto, cara. Eu passo por isso direto. Olhando pra 8 adolescentes, né? E não dá pra você falar que eles estão errados, porque isso, tem que instruir as crianças mais cedo, acessar lugares. Nada, mas foi algo que me clicou, assim. Falei, eu não quero ficar aqui, isso aqui não tá bom. Né? E outra coisa, a mordida em mim e a morte do cachorro são eventos independentes. Mas fica a dica. Não, Megali, não são independentes, Megali. O cachorro me morde, o cachorro morre, cara. Não são muito bem. Gente, queria agradecer demais a participação do Manuel Soares, obrigado, que é jornalista, educador social e cofundador da CUFA também, tem 6 filhos, e a Carol Campos, educadora, mestre em políticas públicas e diretora executiva da consultoria Vozes da Educação. Um papo muito bacana, muita participação de ouvintes, a gente não vai conseguir registrar todos os comentários, mas é muito bom saber que a gente tem arsenal para lidar com essa situação, né? E daqui para frente que as coisas fiquem melhores também. Gente, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Bom dia, bom trabalho. Obrigadão.